Como saber se sou fluente em Libras na igreja? Esse é o tema da aula de hoje. Meu nome é Gisel Santana e eu, juntamente com a minha esposa, Kerima, somos os fundadores do Libras A2 Club, que é a maior ferramenta de Libras no contexto religioso cristão que você vai encontrar. Se você está nesse canal e gosta de sinais, gosta de louvores, gosta de pregações em Libras, você está no lugar certo. E já quero te convidar a se inscrever no nosso canal e a ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão aqui no nosso canal. Muito bem, como que você sabe que você está sendo fluente em Libras na igreja? É uma das perguntas que a gente recebe muito. Tem pessoas que dizem, olha, eu sou líder de ministério com surdos, mas eu não me sinto fluente. Eu interpreto na igreja, mas não sei se sou fluente. Olha, eu interpreto louvores, mas ainda eu não me sinto seguro ao ponto de dizer que sou fluente. Então, tem alguns pontos importantes que eu quero convidar você a pegar papel e caneta para anotar, para que você saia dessa aula entendendo o que você precisa saber para realmente constatar que você é fluente em Libras na igreja. A primeira coisa é a compreensão e a expressão visual. O que isso significa? Você tem que ser capaz de você participar de uma conversa em um ambiente social e discutir tópicos variados e entender o que os surdos estão dizendo sem grande dificuldade. Por exemplo, normalmente, antes ou depois do culto, os surdos acabam ainda ficando um tempo a mais na igreja, batendo um papo, e é essa compreensão e expressão visual de uma conversa social que você precisa entender sem grande dificuldade. Isso vai ser um ponto de partida para te mostrar se você está sendo fluente em Libras ou não dentro da igreja. Então, os surdos normalmente vai falar sobre a família. Nossa, olha, minha mãe semana passada estava doente, ou o meu pai, amanhã ele vai viajar, ou o meu irmão, ele conseguiu um trabalho novo. Normalmente vai ser nessas perspectivas. São questões sociais do dia a dia. Um outro ponto que pode ser conversado é a questão do trabalho. Normalmente o surdo fala, nossa, eu estou trabalhando, estou de férias, nossa, lá no trabalho o RH me chamou lá e agora eu tenho o vale refeição, o ticket alimentação. Então, às vezes é conversa do dia a dia. Tem outras vezes que o surdo vai perguntar para você, por exemplo, qual time você torce? Ah, eu torço pro Palmeiras, eu torço pro Flamengo. Enfim, qual que é? Aí o seu time perdeu, se é corintiano ou não. Normalmente os surdos vão fazer perguntas nesse sentido, conversas, é um ambiente social e você tem que compreender toda essa comunicação, essa expressão visual sem grande dificuldade. Se você compreende, entende e percebe isso, significa que você está próximo da fluência em Libras. Uma outra questão, segundo ponto, é fluência automática. O que isso significa, Gisele? É você sinalizar e visualizar muito bem, sem muitas pausas prolongadas ou sem repetições. Muitas vezes, quando a gente está conversando com o surdo, a gente não compreende, a gente fala, nossa, repete, faz mais uma vez, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, essa forma de você ver a sinalização, falar a sinalização sem pausas muito longas e sem ficar tendo a necessidade de muitas repetições, faz com que você venha estar tendo uma fluência melhor. Você vai perceber que você está fluente quando você para de pedir muitas repetições. Isso não significa que, mesmo você sendo fluente, você não vai precisar saber qual é o sinal que o surdo está fazendo. Às vezes é um surdo um sinal diferente, às vezes ele fez muito rápido, mas a questão da fluência é quando você consegue sinalizar ou ver a sinalização sem pausas muito demoradas e sem muitas repetições. Um terceiro ponto é uma ampla gama de vocabulário. Então, se você é capaz de discutir e sinalizar vários tópicos sem precisar ficar, por exemplo, procurando, ai, que sinal que é esse? Ai, que sinal que é esse? Que sinal que é esse? Se você utiliza um vocabulário rico, variado, nos louvores, pregações, orações, você tem um amplo vocabulário, isso significa que você está indo de encontro com a fluência em Libras. Porque quando você não é fluente, você vai ficar parando, né, na sua sinalização e falar, ai, meu Deus, que sinal que é esse? Ai, que sinal que é esse, meu Deus do céu? Sinal de Jacó, Jacó, Jacó. Então, normalmente, isso vai acontecer. Mas quando isso não acontece, significa que você está sendo fluente em Libras na igreja. Um quarto ponto é você
compreender de uma forma auditiva. O que isso significa? Nós, como intérprete Libras cristão, nós, como ouvintes, nós precisamos ter uma compreensão auditiva. Ou seja, a gente precisa estar ouvindo uma pregação, assimilando aquilo, entendendo, para a gente conseguir, depois da compreensão, sinalizar de uma maneira clara e se fazer entendido. Então, essa compreensão visual, auditiva, é necessária. Por quê? Às vezes tem pastor que fala rápido, você tem que ter essa compreensão. Tem pastor que fala devagar, você tem que ter essa compreensão. Tem pastor que fala muito alto, você tem que ter essa compreensão. Tem pastor que fala um pouco baixo, você tem que ter essa compreensão. Então, essa compreensão vai te ajudar de uma maneira muito importante ao ponto de você ser fluente em Libras. Um outro ponto dentro dessa compreensão é a compreensão visual, que você tem que assistir uma pregação em Libras, ver uma sinalização em Libras, uma oração em Libras e compreender a maioria da sinalização do que está sendo falado. Mesmo se tiver, por exemplo, variações linguísticas, se tem aí regionalismo, isso é importante você também compreender. Se você está compreendendo isso, tanto na questão auditiva, ouvindo alguém falar, como na visualização, vendo alguém sinalizar, você está fluente em Libras. Um quinto ponto é você saber usar de forma correta expressões idiomáticas, gírias e expressões que às vezes vão aparecer. Isso significa que você está fluente em Libras na igreja. Então, às vezes, é muito natural você ouvir, por exemplo, expressões como a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando você compreende que a palavra de Deus é o alimento dessa forma, significa que você ainda precisa melhorar um pouco mais, porque a ideia no sentido do alimento é no sentido espiritual, que ela nos ajuda, nos enriquece, capacita, nos fortalece. Ela, quando a gente está alimentando da palavra de Deus, ou seja, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, isso é o nosso alimento diário no sentido espiritual e não no sentido físico de comida. Então, são expressões idiomáticas, são expressões, gírias que às vezes vão ser faladas e nós precisamos saber como falar. E em Libras e em língua de sinais para os surdos compreender. Quando a gente está entendendo isso, significa que a gente está sendo fluente em Libras na igreja. Um outro ponto, quando a gente fala assim, a palavra de Deus é a nossa luz. Então, a palavra de Deus é a nossa luz. Será que é essa luz? Percebe? Qual que é a ideia aqui? A ideia é no sentido de orientação, de mostrar o caminho, de direcionalidade, de orientação, de conselho, de condução. E não é nesse sentido literal de luz. Então, quando nós estamos compreendendo isso, a gente está usando o uso correto das expressões idiomáticas, gírias. Por exemplo, se a gente for pegar uma história bíblica e um pastor está pregando e conjecturando a história de Davi, Golias, e o momento em que Davi vai até Saul, e Saul fala assim, usa a minha armadura de guerra, pode usar, pega emprestado, que você vai conseguir derrotar Golias. Davi tenta usar, não se dá muito bem, diz, olha, eu não vou usar isso aí não. Davi vai, sem a armadura de Saul, e ele gira sua funda, bate a pedra na testa de Golias, Golias cai, e Davi vai lá, pega a espada, corta o pescoço de Golias e vence a batalha. E talvez o pregador pode falar, naquele momento Saul teve que engolir um sapo. Ou seja, Saul não pôde falar nada para Davi, porque Davi não utilizou sua arma de guerra, mas derrotou Golias. Ou seja, essa expressão engolir sapo, a gente não pode fazer só engolir sapo. É no sentido que ele teve que se conter, teve que segurar, ele não pôde falar nada. Então, é só um exemplo para você entender como que quando a gente entende as expressões, as gírias, quando a gente entende aí as colocações dentro do contexto religioso cristão e a gente consegue interpretar isso de maneira clara, isso significa que a gente é fluente em Libras na igreja. Um sexto ponto é a questão da adaptação cultural. Nós precisamos entender e respeitar as normas sociais e culturais, principalmente da comunidade surda. Então, uma expressão muito utilizada dentro da igreja, que nós precisamos saber fazer essa expressão e essa interpretação, é quando se fala assim, Deus está ouvindo a sua oração. Se você fala assim para o surdo que Deus está ouvindo a sua oração, não vai fazer muito sentido para o surdo. É por isso que a gente fala que Deus
ele está vendo a sua sinalização. Porque para os surdos as mãos falam. Então os surdos oram, meditam, falam com Deus através das suas mãos. Então Deus está vendo a sua oração. Então o fato de você fazer essa adaptação cultural mostra que você está fluente em Libras, que você está percebendo aí as nuances, os detalhes de uma língua para a outra. Um sétimo ponto é a ausência de barreiras da comunicação. Se você consegue se expressar de uma forma adequada em diferentes situações, como pregação, louvor, oração, enfim, tudo que envolve a liturgia do culto, se você consegue sem ter nenhum tipo de barreira, significa que você está fluente em Libras na igreja. Um oitavo ponto é a questão da confiança e naturalidade. Então, você falar ou ver a sinalização com confiança, sem hesitação, sem parar, sem travar, transmitir para o surdo uma sensação de conforto, de calma, de tranquilidade, mostra que você está fluente em Libras na igreja. Mas talvez você fale assim, Gesiel, mas mesmo assim, você falando todos esses 8 pontos, mesmo assim eu ainda não sei o que fazer, fico inseguro, tenho dificuldade, o que eu faço? Eu vou falar para você. Mas antes, deixa eu passar aí de uma forma resumida o que a gente conversou. Então, para você entender que realmente você é fluente em Libras da igreja, compreensão e expressão visual, fluência automática, ampla gama de vocabulário, compreensão auditiva e avançada, compreensão visual e avançada também, uso correto de expressões idiomáticas, gírias e, enfim, adaptação cultural, ausência de barreiras na comunicação e confiança e naturalidade. Percebe? Mas você vai perceber que todos esses pontos é um conjunto de várias coisas. Gisele, então como que eu consigo ter esses 8 conjuntos? Como que eu consigo ter segurança? Como que eu consigo ter fluência em Libras? Você precisa adquirir a nossa plataforma Libras A2 Club, que é a maior ferramenta de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Lá, dentro dessa plataforma, você vai encontrar as principais histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse em Libras. Você vai encontrar aí cursos em Libras, do básico ao avançado. Vai encontrar aí também cursos de técnicas de interpretação, louvores em Libras, Ministério com Surdos, como começar, o que fazer, o que iniciar. Tudo sobre Libras no contexto religioso cristão você vai encontrar na nossa ferramenta e você vai se sentir mais seguro, você vai se sentir mais confiante, mais calmo e com certeza você vai estar caminhando rumo à fluência em Libras. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de você estar compartilhando com mais pessoas. Mas se você quer adquirir a nossa ferramenta, não esqueça, o link está na descrição. Um grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!